Boas noites, a quem é de boa noite. Hoje eu estou gravando um vídeo que foi um direcionamento que veio, tá? Eu não vou dizer que é um complemento do último vídeo, mas é como se fosse uma energia para ajudar a movimentar algo. Por quê? Teve alguns retornos, 3 pessoas especificamente, me trouxeram feedbacks que ao assistir o último vídeo que foi gravado, que teve a mensagem do Pedrinho, essas pessoas saíram com a cabeça leve. É como se ou a energia da sessão ou o próprio Pedrinho tivesse tirado pensamentos conflitantes, coisas que a pessoa estava pensando e a pessoa acabou ficando mais leve a nível de questões, de questionamentos. Então eu vou trazer uma ativação aqui para vocês que é diferente de tudo que já foi feito aqui. Por quê? Porque em algum momento dos processos de trabalho que já foram desenvolvidos, teve uma aluna que me trouxe a informação que o sistema de conexão energético, que se baseia na mesa, que faz parte disso aqui, e desta mandala, ele tinha mais potencial do que se entendia, ou que se sabia. E realmente, né, conforme ele foi sendo criado, muitas coisas foram vindo, muitas coisas foram melhorando. Então agora eu vou trazer uma outra forma de uso para mandala, mas dentro daquilo que já se tem, tá? Eu vou trazer algumas formas energéticas que envolve o que seria a aplicação da sistemática familiar ou da constelação familiar dentro da mandala, mas não necessariamente usando as imagens ou as questões ligadas, os cards, né? Ligados à constelação, que são esses aqui. Tá? Que seriam esses, para a gente poder pôr nas áreas. Então eu não vou usar isso aqui da constelação. Eu vou ativar só as áreas que são necessárias para movimentar com a energia da desprogramação neuroemocional, da reprogramação neuroemocional e desprogramação neurobiológica, bloqueios, traumas, entendimentos que a pessoa tem. Aí a gente vai ver nas áreas o que vai ser necessário. Mas, para complementar a energia, eu vou ver quais são os símbolos do sistema de cura multidimensional, o SCAN, que a gente vai precisar depois para fazer com que isso seja direcionado para cada pessoa. Então, assim, uma área vai ser para resolver o problema de uma pessoa, outra área vai ser para resolver outra pessoa. Obviamente que não vão ser todas as áreas, mas num contexto aquilo que aflige mais um determinado segmento, entendimento aí de cada um. Eu vou deixar claro desde o início, essa sessão será extremamente forte, tá? E vai trazer muita coisa à tona. Não vai ter o entendimento de que vocês vão ficar reverberando energias após a finalização. Por quê? Porque eu estou solicitando que tudo que precise ser movimentado seja movimentado durante a aplicação e vocês vão sentir enquanto estiverem vendo o vídeo. Então, catarses, se tiverem que ocorrer, vão ocorrer nesse período que durar o vídeo, tá? Posteriormente, pode ser que você descubra que tem algum sentimento que você guarda e que você precisa liberar. Aí, se você trabalha com algum tipo de frequência, alguma terapia, eu solicito que você pegue seu material e veja se você consegue utilizar esse material para trabalhar com essas questões específicas. Eu não trabalho com nada. Busca alguém da sua confiança que trabalhe com alguma questão que possa te ajudar, tá bom? Então a gente vai começar a trazer as informações. Esta mandala, como eu falei, é um complemento desta mesa. Então eu vou fazer uma mensuração aqui
só para ter a questão de energia mesmo, que a gente vai trazer para o campo. Pêndulo, cadê você? E depois a gente começa a ativar a mandala. Seres multidimensionais, nós estamos trabalhando com um campo frequencial de 50%. Quantas áreas da mandala serão necessárias serem ativadas? 4. É necessário ativar alguma ferramenta aqui? Sim. Qual? Este. Qual? Este. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. Mais algum? Não. Tá, então a gente tem o símbolo Let a Mine Void. A gente tem o símbolo Devianesh. A gente tem o símbolo Mahatma. E a gente tem o símbolo Merkavanesh. Esse eu não preciso. Então temos 4 áreas e 4 símbolos. É necessário algum símbolo aqui? Não. É necessário alguma energia aqui? Sim. Esta não, 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 esta, essa. Capacete neural. Essa. Aqui repete. Vamos lá. Então, o capacete neural vai para o centro da nossa mandala. A mesa de conexão sai. Nossa mandala vem para cá. 6 eu não preciso. 1, 2, 3, 4. 5. Tá, vamos lá. Dando início à sessão em si, tá? Em nome da poderosa presença divina eu sou, eu ativo agora a mandala de conexão energética para desobstruir e desembaraçar todas as situações em nossas vidas que aparentemente não conseguimos ver solução. Pedimos ao universo o desimpregnamento de toda energia negativa existente em nosso campo, para auxiliar a purificação de todas as pessoas envolvidas, com o objetivo de solicitar o auxílio e desobstruir e desembaraçar situações financeiras, materiais, emocionais, de saúde, processos judiciais e tudo mais que precise ser resolvido.
Eu sou abrir o portal da mandala, eu sou abrir o portal da mandala, eu sou abrir o portal da mandala de conexão energética. Salve os mestres portais, eu invoco as portas e portais para a minha evolução, para abrirmos os nossos caminhos na nossa visão, solicitando que a verdade se mostre para ser resolvido e que os sinais e sincronicidades sejam claros, para que tudo possa fluir com a vida, desobstruindo, desembaraçando todo relacionamento, a nossa busca pessoal e espiritual. Que possamos conhecer nosso verdadeiro propósito com a clareza, facilidade, expandindo a nossa consciência nesta realidade. Ativa agora, abençoando com todo amor e gratidão a energia de desobstrução e desembaraçamento em nossa linha de vida, em todos os níveis, subníveis, planos e dimensões do nosso ser. Toda energia agora magnetizada seja selada, autossustentada, para que seja utilizada de acordo com a vontade divina para o bem de todos os envolvidos. Manifestai, manifestai, manifestai. Eu estou vendo um leão, tá? Tá aqui no meu quarto. A princípio. Em nome de todos os planos e dimensões, neste momento solicito clarear a minha mente. Vai-te, impotente criação humana, não te conheço. Meu mundo está repleto somente da perfeição. A minha poderosa presença eu sou, retiro de ti a aparência insensata, todo o poder de prejudicar ou perturbar. Eu ando na luz da presença divina, eu sou a luz da manifestação e criação, onde não há sombra, pois estou livre para sempre. Mestre dos portais, se for para o melhor, que assim seja, com o poder, amor e graça divina, da vontade dos 7 Elohims, dos emissários da luz da minha presença divina, de todas as forças divinas associadas à saúde de todos os níveis, ordeno, invoco a criação ativa, a encarnação e resultado das mais altas possibilidades, da ordem para obter e manter de maneira simples e grandiosa um nível ótimo e constante de saúde, rejuvenescimento físico, mental, emocional e espiritual, em níveis multidimensionais, celulares, em todo tempo e espaço, em nome de todos aqueles que se permitirem se conectar a esse padrão de cura. Solicito aos seres multidimensionais que nos assistam agora, concedendo-nos a nossa permissão para ativar frequências de paciência, vazio, contemplação, discernimento, causa e efeito, força interior e valor, e todos os procedimentos de cura, bem como as intervenções que forem necessárias, ativando cristais arturianos nos chakras, corpos de luz e corpos sutis. Manifestai luz, manifestai luz, manifestai luz. Tá, mandala ativa. Deixa eu ativar a energia dos símbolos, para eles já reverberarem no entendimento necessário. Eu sou ativar Devianesh, eu sou ativar Devianesh, eu sou ativar Devianesh, em nome de todos aqueles que conectaram esse padrão de cura, ativando a matriz geradora, a conexão com a fonte divina, e assim é, manifestai, manifestai, manifestai. Salve, guardião de luz. Eu sou ativar o Mahatma, eu sou ativar o Mahatma, eu sou ativar o Mahatma, em nome de todos aqueles que permitirem receber esse padrão de cura, promovendo a remoção e a limpeza de crenças, paradigmas e padrões limitantes, auxiliando na libertação do corpo mental. Manifestai, manifestai, manifestai. Eu sou quem eu sou. Ok? Eu sou ativar Merkavanesh. Eu sou ativar Merkavanesh. Eu sou ativar Merkavanesh. Em nome de todos aqueles que se permitirem receber esse padrão de cura, permitindo a conexão com a egrégora de luz e expansão, promovendo proteção energética e auxiliando nos processos de cura. Todos aqueles que se permitirem se conectar a este processo. Manifestai, manifestai, manifestai. Eu sou a luz do eu sou. Ok? Eu sou ativar LED, Amine e Void, eu sou ativar LED, Amine e Void, eu sou ativar LED, Amine e Void. Em nome de todos aqueles que se permitirem receber esse padrão de cura. A energia da criação promovendo a expansão, a representação de seu poder como co-criador, manifestando uma nova realidade. Saúde, riqueza, amor, harmonia e paz. Manifestai, manifestai, manifestai.
Pulou aqui sentimento de amargura, ressentimento, coisas que a gente guarda de pessoas que magoam, tá? Pessoas que falam coisas que a gente não concorda, em vez de retrucar, a gente fica quieto, fica mantendo esse sentimento, tá? Então tá pulando e é de pessoas que irão assistir ao vídeo, tá bom? Esse capacete será ativo para todas as pessoas? Não. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Então, 5 pessoas que irão assistir esse vídeo, guardião pessoal da pessoa vai dizer se deve ou não receber. E é para ajudar a trazer algum tipo de elucidação ou direcionamento, tá? Para a pessoa poder realmente se conectar à questão dos mentores. Isso depende do guardião. Se a pessoa estiver preparada, ele vai deixar. Se isso não for fazer diferença na vida da pessoa, não vai rolar, tá? Então, 5 pessoas estão prontas para isso e o mentor vai permitir. Eu só vou ativar a frequência. Eu só ativar capacete neural, eu só ativar capacete neural, eu só ativar capacete neural, em nome de todos aqueles que a frequência permitir conexão, manifestar e manifestar e manifestar. Frequência ativa, frequência ativa, frequência ativa, frequência ativa, frequência ativa. Enquanto eu estava lendo aqui, me veio que é para mim ativar uma frequência específica. Deixa eu ver se eu acho ela. Para poder... Se não tiver aqui, eu não vou procurar, tá? Aqui. Então eu vou colocar isso aqui embaixo do capacete só para ajudar a elevar a frequência do campo de quem for receber, tá? De quem tiver permissão para receber. Eu sou ativar conexão com a energia dos 7 Elohims e suas respectivas chamas. Eu sou ativar a conexão com a energia dos 7 Elohims e as suas respectivas chamas. Eu sou ativar a frequência dos 7 Elohims e as suas respectivas chamas. Manifeste-se. Tem alguma pessoa aí que vai ver o vídeo, ela guarda muita mágoa. É como se a energia do campo dela impedisse que ela manifestasse prosperidade ou avanço. E são esses sentimentos que ela retém. Sabe? Eu não sei se isso é tudo dessa vida, mas a sensação que eu tenho é que a pessoa está... eu não vou dizer no fundo do poço, porque eu não vejo um aprisionamento, mas é como se ela não tivesse uma direção. É como se a energia que está no campo, é como se ela olhasse por um nada, assim, por um vazio, e ela não consegue entender por que tantas situações, por que ter passado por tantos aprendizados, tantos desenvolvimentos, tantos entendimentos, e ainda não ter uma certa clareza do que fazer, tá? Para conseguir ir na direção dos objetivos. Eu vou trazer um entendimento que trouxeram para mim, tá? Não tem relação com essa questão da pessoa, da energia da pessoa, mas só para talvez tentar trazer um entendimento. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu comecei a trabalhar com terapias, e lá no início,
quando eu fiz os meus primeiros cursos, que foi a mesa multidimensional, logo em seguida eu fiz Theta Healing, fiz constelação, fiz outros cursos, né? Alguns eu uso mais, alguns eu uso menos. Eu fiz Tamiana naquela época, eu fiz barra de Axis naquela época, eu fiz muita coisa. Desses, o que eu menos uso é barras. Mas os outros eu uso um pouco mais, os outros eu uso um pouco menos. Mas depois disso eu comecei, quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu comecei a me auto-aplicar essas energias, os mentores começaram a trazer muitas informações para mim de coisas que em teoria não existiam, mas ao mesmo tempo existiam frequências ou entendimentos semelhantes a isso já. Por exemplo, essa mandala era uma coisa que a pessoa que criou o curso da cura multidimensional não desenvolveu, mas ele desenvolveu símbolos. Ele desenvolveu uma ferramenta que é uma espécie de prancha com todos os símbolos, mas que não tem a mesma função dessa mandala. E naquela época eles foram me trazendo as informações de como desenvolver processos e tal. Em algum momento eu questionei para algum dos mentores o porquê que eles estavam me trazendo essas ferramentas energéticas, sendo que a minha profissão era outra, né? Eu sou formado na área da saúde. Por que eles não me traziam entendimento para melhorar o meu trabalho em questão profissional? Porque desde sempre me foi passado que eu deveria juntar o conhecimento profissional que eu tenho, da formação na área da saúde que eu tenho, com o trabalho mediúnico, né? Com o auxílio espiritual. E que eu deveria usar essas informações para trazer um atendimento melhor, isso ia me ajudar a prosperar. E foi ali que eu perguntei por que eu não estava usando essas informações de criar coisas, né, como essa mandala, como a mesa que acabou de sair daqui e outras inúmeras, para a minha vida profissional, na questão da área de saúde. E naquele período, um mentor, ele falou que o conhecimento que tem para ser manifestado no físico, naquele momento, né, que eu estava questionando, as pessoas não estavam preparadas para receber ainda. E se eu trouxesse aquelas informações, eles iam fazer comigo ou manifestar alguma forma de não permitir que aquilo fosse levado a público, né? Assim como já fizeram com inúmeras coisas no passado. Porque era uma informação que o grupo de seres que estava no poder, no controle até aquele período, não queria que viesse à tona. Então eles estavam me trazendo conhecimentos e me fazendo fazer cursos e manifestar, criar, gerar coisas, exatamente para trazer todo esse potencial energético de coisas que eu já tenho, para aí, a partir do momento que eu esgoto esse entendimento, eu consigo trazer esse novo. Foi isso que me foi passado lá no passado. Então, talvez essa questão desta pessoa que veio para o campo, a energia, que eu senti que ela não está tendo um direcionamento, tem relação com algo nesse sentido. Ela tem que perceber, dentro dos conhecimentos dela, aquilo que realmente tem utilidade para ela e o que vale a pena ou não vale a pena ser levado adiante. O que permite ela manifestar um trabalho que ela se sente realizada, que ela se sente tranquila, que faz sentido. E a partir dali começar a usar os entendimentos para receber mais informações de como melhorar esse processo. Tá? Eu estou falando tudo isso para ver se eu consigo trazer um entendimento, um direcionamento para a energia dessa pessoa em específico que está no campo. Quem é, não sei, mas é alguém que vai ver o vídeo. Tá? Então a gente ativou as frequências e agora a gente vai fazer a limpeza, que foi o que foi solicitado. Como isso aqui é eu estou fazendo uma fusão de entendimentos, né? Tem várias energias, tem energia siriana, tem energia arturiana. A gente vai trabalhar aqui meio que com a complementação de barra constelação, reprogramação neuroemocional e desprogramação neurobiológica. A gente vai entrar no campo para entender o que eu preciso, mas eu preciso
formar um campo de proteção para que não tenha perigo em relação às pessoas que vão estar sendo direcionadas, tá? Então vamos lá. Neste momento, eu convido você a entrar em um campo de equilíbrio e reorganização energética, onde as frequências sutis atuarão suavemente em seu corpo, físico, mental, emocional e espiritual. Este é um espaço de harmonização vibracional destinado a restaurar o fluxo natural da energia vital. Você será acolhido por um campo de luz inteligente que trabalha em ressonância com a sua própria consciência. Bloqueios energéticos podem ser dissolvidos para que seus centros de energia comecem a se alinhar, fornecendo clareza mental, estabilidade emocional e expansão de percepção. Essa ativação é um convite para que o seu sistema energético se organize, como se cada parte de seu ser fosse ajustada na frequência original. Permita que essa experiência apoie seu processo de elevação de consciência, trazendo harmonia, serenidade e conexão com a sua existência. Respire profundamente e prepare-se para receber esse realinhamento. Eu sou ativar a presença divina de Walter Júnior. Invoco a amada presença de Deus Pai e Mãe, o Cristo Cósmico, o Espírito Santo, os mestres ascensos da hierarquia planetária e cósmica, o Senhor de Arturos, os amados arturianos, a minha bem-amada e poderosa presença eu sou. Em especial, invoco os guias e instrutores arturianos, de cada um que se permitir receber esse auxílio, para nos auxiliar aqui agora na ativação do escudo marrárico, a caixa pessoal e planetário, e do campo morfogênico pessoal. Manifestai, manifestai, manifestai. Eu sou a luz do eu sou. Salve, guardião. Peço o vosso auxílio divino para realizar este tratamento. Relaxem profundamente, inspire de forma suave e tranquila. Sinta o seu coração bater em sintonia com o coração da Terra. Permita-se elevar o seu campo vibracional em amor e luz. Visualize na sua mente uma luz sendo expandida, assim como em seu coração e indo em direção a todo o corpo, que será preenchido por essa luz. Perceba essa luz expandindo para o ambiente onde você se encontra. Sinta o espaço ao seu redor ficando mais leve, cada vez mais leve. Uma nave de luz paira suavemente acima do local onde você está, de forma natural e segura. Seu corpo começa a ser elevado, sendo conduzido para dentro desta nave. Convide a sua egrégora de luz, seus guardiões, anjos, amparadores, para estabelecer proteção, permitindo que você receba apenas o que for para o seu bem maior. Ao chegar na nave, você será acomodado em câmeras centrais de cura multidimensionais. Confie e permita-se receber aquilo que você necessita. Fale junto comigo agora. Eu autorizo receber neste momento o tratamento através da consciência divina mais elevada. Peço que sejam removidos qualquer mecanismo de controle que esteja em mim, em meus corpos, em toda a multidimensionalidade do meu ser, pois não aceito mais o controle mental, nem situações que drenem a minha energia. Eu aceito receber apenas o que é melhor para o meu propósito de evolução. Permito que a minha mente permaneça tranquila, aberta e confiante, enquanto as frequências de cura atuam em todos os campos energéticos. Confio no processo e permito que apenas eu receba aquilo que eu necessite. Para finalizar, retornarei de forma equilibrada ao meu campo físico, trazendo a sensação de equilíbrio e bem-estar na totalidade do meu ser. Manifestai, manifestai, manifestai. Ok. A vida humana é composta de 12 setores importantes que são influenciados e irradiados pelas 12 constelações, que nos permite nos tornar um canal puro de energia universal para que este trabalho seja guiado pela sabedoria, pela luz, pela verdade, dinamizando os setores da vida. Em nome de todos aqueles que se permitirem receber essa cura. Neste momento eu ancoro que você esteja aqui, para você que esteja aqui assistindo, o entendimento, o direcionamento para este tratamento. Ativo neste momento todos os portais desta mandala. E agora eu peço que você seja colocado no entendimento de equilíbrio da sua mente, do seu coração e conectado no filme da sua vida, onde você começou a sofrer pequenas decepções e pequenas desilusões, onde começaram as feridas emocionais na sua vida, na sua linha de tempo.
para que possamos fazer abertura de linha de tempo. Portanto, respire profundamente e vá permitindo acessar as memórias que estão na sua mente, consciente ou inconsciente. Manifeste-se, manifeste-se, manifeste-se. Eu vou fazer alguns questionamentos, são aleatórios, e eles vão ressoar ou não vão ressoar com vocês, tá? Mas aquilo que ressoar, você tenta mentalmente entender o porquê da informação, ou a sensação que você vai ter, ou se você precisa ou não precisa trabalhar isso, tá? Quais são as memórias que você guarda de dor e sofrimento desde a fase onde você estava no útero da sua mãe? O que você ouviu, o que você sentiu, que trouxe sofrimento para você até o presente instante? Você sentiu a sua mãe sofrer e você, de alguma maneira, procurou salvar sua mãe. Se envolveu com o sofrimento dela. E talvez hoje, quem esteja sofrendo seja você. Onde foi que você se colocou no papel de salvador? O que foi que falaram para você que doeu tanto, machucou tanto, para que você tenha se alinhado com essa identidade e acreditado no que falaram? Onde foi que você se decepcionou com seus pais, com seus amigos e na sua infância, com pessoas da sua família? Quem abandonou, traiu, humilhou, rejeitou você e hoje, de alguma forma, de alguma maneira, você mantém esse apego, esse sofrimento e ele vem reverberando essa energia, reproduzindo aquela ferida que foi implantada, aquela fala tão cruel, essas críticas tenham trazido algum entendimento de não capacidade, de não merecimento, essas energias são agora removidas. Essas palavras são destruídas. E você sai da maldição de se manter aprisionado. Vamos jogar essas pragas fora, alinhando isso e colocando você com a sua verdadeira personalidade. Se traíram você no passado, talvez hoje você possa cometer autossabotagens para trair o seu propósito, trair suas metas. Onde você não consegue ser resiliente com seus propósitos, está sempre se deixando em último lugar. Não consegue priorizar as suas necessidades. Isso é uma traição interna também. Isso mostra que você se alinhou com essa energia e vem deixando essa energia reverberar em você. Se você foi rejeitado e humilhado, hoje você precisa se tornar uma pessoa capaz de identificar as suas próprias qualidades. Manifestar, manifestar, manifestar. É necessário trabalhar o movimento presente? Não. É necessário trabalhar a questão de missões e evolução? Sim. Então a gente vem para cá. Deixa eu ver. Vem para cá. Então, tudo o que traz os bloqueios de medo em sua vida. Nós temos o medo transgeracional, que é o medo herdado. São informações genéticas que estão sendo passadas de geração em geração, como traumas de guerra, eventos impactantes que ficam ali registrados no seu corpo e vão sendo passados de geração em geração. Nós temos o medo de aprendizado, que é aquilo que você vivenciou no ambiente a qual você cresceu. Você está ali convivendo com aquelas pessoas que possuem vários tipos de medo e por conta disso você também vai absorvendo esses medos. Você vai aprendendo essas crenças limitantes e vai se alinhando a eles, mesmo que às vezes de forma inconsciente, pelo fato de você conviver ali, naquele local onde todas as pessoas sentem e vivem o mesmo medo. Nós temos também o medo que é instintivo. Este medo instintivo é aquele que nos protege da morte, é aquele que garante a nossa sobrevivência, é aquele que faz com que tenhamos cuidado, estejamos atentos a todas as coisas para nos proteger. E nós temos também o medo imaginário, que é aquele que você vai criando fantasias na sua cabeça, você vai criando situações, hipóteses e vai sofrendo com antecipação.
mesmo sem ter certeza que aquilo realmente irá acontecer na sua vida. Então, se você viu uma notícia, você começa a tirar uma conclusão sobre aquilo e começa a sentir medo, imaginando que aquilo possa se manifestar na sua vida. E isso acaba limitando você em vários aspectos. Então você vai se conectando e tentando identificar de que forma os medos vêm travando a sua vida. De que forma que o medo chegou. Se você observar o que o adulto observa e o que uma criança observa, são proporções totalmente diferentes. Para o adulto, ele vê aquilo como algo pequeno. Mas alguma coisa, só mais uma pedra. Mas para uma criança, aquele mesmo evento é algo grande, algo paralisante, algo significativo. E às vezes você está envolvido em um gatilho de escravidão, que não necessariamente hoje pode ser visto como escravidão, mas lá no seu inconsciente, automaticamente, pode trazer essa conotação. E você reage de maneira desproporcional, onde alguém tentou, de alguma forma, manifestar ou direcionar a você a intenção de te magoar, de te machucar, gerando esse trauma de grande proporção, ativando este gatilho, que imediatamente faz você se sentir ofendido, bloqueado, e não permite que o seu neurocórtex manifeste o entendimento de defesa completa e imediata. Então, se conecte a essas informações. O que você vem trazendo que gera desconforto? O que as pessoas falam para você que você não consegue se controlar? O que quando se toca no assunto, você fica totalmente desconfortável. O medo também ativa os escudos de proteção do corpo. Foi tirado algum equipamento no pescoço de alguém, tá? Algum chip, algum implante no pescoço de alguém. E o que são os escudos de proteção do corpo? Também conhecidos como escudo de sobrevivência. Nós temos aqui o escudo da perda, nós temos o escudo da desproteção. O escudo da desproteção, ele fala muito sobre algo que afeta a sua integridade física. Se você passou por alguma questão que mexeu com a sua integridade física, trouxe traumas para você, automaticamente esse escudo é ativado. Já o escudo da perda é quando você tem algo muito importante e você tem medo que aquilo não esteja mais com você. Medo de perder os pais, medo de perder um animal de estimação, tudo isso vai trazendo um gatilho que na vida adulta você começa a não querer ter mais animais de estimação ou relações íntimas tão fortes e firmes como esta que envolve uma família. Isso é forma de sobrevivência e também vai fazendo com que as pessoas fiquem distantes, longe, fazendo com que nós percamos oportunidades importantes, como uma sociedade, uma viagem, conhecer um lugar legal. Tudo esse medo que nos impede de estar de forma consciente, conectado a quem se ama, vai bloqueando as possibilidades na nossa vida. Então, perceba aí dentro de você o que você está bloqueando ou o que está sendo bloqueado na sua vida. Enquanto eu estou fazendo esse decreto, eu senti um peso muito forte nos ombros. Eu não estava sentindo essa energia, tá? Mas isso me faz entender que tem alguém que vai ver o vídeo que está preso a alguma questão que não é sua, é de um outrem, é de uma terceira pessoa. É de um esposo, é de um pai, é de uma mãe, é de um filho, é alguém que é próximo. E essa pessoa trouxe esse peso para si e hoje ela não consegue soltar. É como se esse peso estivesse impedindo ela de ser ela e de atingir os objetivos dela, tá? Tá muito forte esse peso nos meus ombros. Mas essa pessoa está carregando esse peso para outra pessoa, tá? Ela não teria que estar carregando isso. E ela não precisa estar carregando isso. Só que ela tem que soltar.
Vá se conectando com as memórias, vai deixando a desprogramação e a reprogramação atuar sobre você, sobre sua mente consciente e inconsciente, e trazer à tona todas as lembranças que precisam ser trabalhadas, de todos os medos, todas as formas que estes venham se expressando na sua vida, limitando, bloqueando, travando, impedindo o seu avanço. Então, vá percebendo como o medo vem se manifestando através dessas memórias, traumas que você vivenciou no passado. Neste aqui, neste agora, nós ancoramos toda a linha de tempo da sua vida, para todos aqueles que permitirem receber essa cura. Todo medo que representa a sua vida, tudo que ele trouxe, tudo que ele vem agregando de negativo, tudo que foi falado e o que não foi falado. Nós ancoramos aqui também para que você possa liberar neste momento. Ativem junto a nós, consumindo o que precisa ser consumindo, transmutando e imbuindo com fogo aquilo que deve permanecer, mantendo a purificação e equilíbrio de nosso corpo planetário. Transmuta, requalifica a poluição dos 4 corpos inferiores, baixando barreiras, quebrando muros, soltando amarras e direcionando e desconectando raízes de lugares que não permitem o nosso crescimento, evolução e desenvolvimento pleno. Baixando barreiras, quebrando muros, soltando amarras e desconectando raízes. Baixando barreiras, quebrando muros, soltando amarras e desconectando raízes. Baixando barreiras físicas, barreiras mentais, barreiras espirituais, que nos impedem de nos conectar com todo o medo que trouxemos para a nossa vida, em toda a linha de tempo, níveis, subníveis e dimensões. Manifestai, manifestai, manifestai. Ok. Realizações e objetivos? Não. Reprogramação? Sim. Veio para mim que tem uma pessoa, ela está numa frequência ou num entendimento de vida, numa fase ali entre os 45 anos e 60. Talvez um pouco menos de 60, uns 55, 57, nessa fase. Essa pessoa precisa liberar sentimentos, entendimentos, questões que ela vem guardando contra terceiros. Porque se ela não fizer isso, num curto espaço de tempo vai ocorrer algo mais grave na saúde, tá? É como se essa pessoa, sei lá, fosse ter um AVC, alguma coisa, um ataque cardíaco, vai ter alguma coisa que vai debilitar ela, porque ela não está conseguindo soltar esses sentimentos, tá? É uma pessoa que mexe com... Ou ela faz leitura de tarô, ou ela manipula alguma coisa, como se ela tivesse um conhecimento e ela usa esse conhecimento para os objetivos dela. Então, assim, não necessariamente ela atende pessoas, mas ela é uma pessoa que tem muito conhecimento, ela sabe o que faz, tá? Ela não bota um tarô na mão se ela não tiver um propósito para aquele movimento. Mas ela guarda muito ressentimento. Eu não sei se é questão de casamentos anteriores, eu não sei se é questão de pessoas que passaram pela vida dela e hoje não estão mais na vida dela, mas tem essa energia de muita mágoa, muito rancor, muita energia de peso que ela guarda em relação a essas pessoas que não estão mais na vida dela, tá? E se essa pessoa não soltar isso, ou não começar a trabalhar a questão da própria saúde, ela vai ter um problema grave. Uma questão que vai... É como se a espiritualidade tivesse
falando, ó, começa a diminuir o teu ritmo, começa a trabalhar em você essas questões, porque se você não fizer isso por bem, a gente vai fazer por mal, tá? Porque ela precisa desacelerar e sair desse padrão de conflito que ela mantém por ela mesma, tá? Quem é, não sei. Alguém vai ver. Eu gostaria que você se conectasse à primeira cena que vier à sua mente e traga essa insatisfação para o aqui e agora. Você sente que as coisas não estão saindo de forma como você deseja, que algo deu errado, algo não saiu como planejado. Vá trazendo essa consciência ao seu coração para que neste momento, quando esse problema aconteceu, quem se afastou de você? Quem se aproximou de você? O que estava acontecendo quando este problema começou na sua vida? Quando essa insatisfação apareceu, o que ela trouxe? Talvez hoje você esteja buscando uma promoção no seu trabalho, uma maneira de ganhar mais. Só que você já ganha mais. Você precisa entender que você precisa se comunicar melhor. Você precisa manifestar o destaque do seu conhecimento. As pessoas vão começar a conversar mais com você. Será que lá no seu inconsciente, no fundo do seu inconsciente, é realmente essa promoção que você deseja? Ou será que você sente medo, né, e insegurança de ter que se comunicar com várias pessoas em questões distintas, diferentes e fora do seu entendimento habitual e cotidiano? De ser uma pessoa de destaque. Porque o crescimento, ele traz também mudanças para a sua vida. Só que às vezes, o que acontece, aquela musculatura para conseguir sustentar essas mudanças não foi trabalhada. E aí quando a oportunidade chega, quando ela bate a porta, aquela oportunidade que a gente diz desejar, aquela oportunidade que a gente batalhou tanto, de alguma maneira ela não ocorre. Aí você fala, mas eu sou uma pessoa preparada. Eu estou entendendo porque não estou saindo dessa situação. Aí quando você olha lá para o seu inconsciente, você descobre os ganchos, os gatilhos ocultos. Você percebe lá no fundo que aquilo que você tanto deseja tinha uma parcela daquilo que tanto temia. E é por isso que você não manifestou. Porque o seu inconsciente boicota as suas intenções. Desta forma, vamos trazer o entendimento. Respire profundamente e vá buscando dentro de você cada uma das situações vivenciadas no hoje, que você consegue entender qual é a raiz para ser liberada. Por que você ainda não se permitiu dar este passo? Soltar essa relação um pouquinho para que você possa cuidar de você. O que a gente precisa trabalhar aqui é também uma dependência emocional, porque muitas vezes a nossa vida está bloqueada de forma invisível, justamente por conta de emoção. A gente não consegue perceber que a forma como a outra pessoa se sente ou que a outra pessoa manifesta impacta a nossa vida, as nossas ações. Isso vai tornando uma linha invisível que prende a gente, sem mesmo perceber. Você tem medo, por exemplo, que se você estiver fazendo algo, a viagem dos seus sonhos, por exemplo, ocorra algo com algum familiar seu e você não esteja presente. Você não possa estar ali para auxiliar. Só que quando você movimenta o fluxo para ir em direção a isso que você deseja, você precisa estar consciente que você não pode estar no controle de tudo. Que você precisa seguir o plano, aquilo que você desejou. E quando você coloca o entendimento da dúvida, do medo, do receio, você está se desconectando da vontade, do desejo e da manifestação. Consequentemente, você não cresce profissionalmente, você não consegue aquela vaga e você acaba não tendo a permissão para manifestar
a vontade que você dizia desejar. Se você aumenta seus recursos financeiros, você percebe que de alguma forma você terá que pagar mais impostos, que você terá que ajudar mais pessoas. E pode ser que isso esteja reverberando na sua incapacidade de gerar mais recursos, porque você tem medo do novo. Você tem medo de que aquilo que já está na sua vida se complique mais por estar recebendo mais do que você recebe hoje. Então respire profundamente e vá buscando dentro de você aquilo que se conecta com esse entendimento, para que de alguma forma nós possamos tirar esses medos, essas inseguranças e permitir que limpemos o seu passado, trazendo dor e sofrimento à tona. E busque essas informações dentro de você, fazendo um mergulho profundo, inconsciente, entrando na sua vida e removendo cada uma das críticas, cada um dos sentimentos que você guardava e que não permite que você manifeste os seus desejos, os seus objetivos. Nossa, tá pulando um monte de coisa aqui. Remova os sentimentos negativos que você mantém aí. As críticas, as incapacidades, as inseguranças, os bloqueios, os traumas. Não permita que isso trave a sua evolução. Não permita que isso trave o seu crescimento. Não permita que você não possa manifestar os seus desejos. Porque coisas que você não consegue soltar não permitem que você seja você mesmo. Neste momento, vamos trazer uma elevação de consciência, novos discernimentos e uma capacidade de nova realidade, permitindo assim que você manifeste novos paradigmas e vá movimentando a remoção de todas as crenças limitantes acumuladas em camadas de forma externa e interna no seu ser. As crenças limitantes hoje, invisíveis, não possuem mais capacidade de interferir. Então, tudo aquilo que elas bloqueavam, nós liberamos agora. O que é uma crença limitante? Uma crença limitante é o que você acredita profundamente ser a verdade absoluta, mas que você não tem prova de que aquilo realmente vai acontecer. Aí você paralisa a sua vida acreditando neste algo, que muitas vezes foi apenas uma fantasia da sua mente. Isso é uma crença. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas viveram em lares disfuncionais, onde pai e mãe eram pessoas que não se davam bem, tinham muitas brigas e as pessoas começavam a se alimentar dessas crenças, dizendo, todo homem é igual, toda mulher é igual. Isso começa a fazer com que você mantenha um padrão específico em relação àquilo que está na sua frente. A sua mente começa a acreditar que isso é realidade e começa a manifestar no plano físico como verdade. Essa realidade vai sendo construída pouco a pouco e ela vai impedindo de você perceber que existem outras formas, outros entendimentos de olhar para a mesma questão. Então você começa a perceber que nada mais está dando certo. As coisas estão fluindo, não estão fluindo na sua vida. Você não está conseguindo melhorar. Às vezes acontecem brigas que você não consegue entender. Comece a reparar nas brigas que acontecem ao seu entorno. Tudo isso tem relação com os sentimentos que você está armazenando em relação às crenças.
porque você atrai aquilo que vibra. Tudo que reverbera no seu campo faz parte de você. E todas essas crenças atraem para o seu campo exatamente aquilo que você sente. Essas energias ela pode de alguma maneira influenciar os seus resultados. E este pode ser um bloqueio invisível. Então a gente vai transformar aquela energia negativa em uma energia positiva. E com isso, você vai alterar a frequência vibracional na sua vida. E também os padrões de decepção emocional, que muitas vezes ficam amarrados em você, sem que você perceba, como uma aliança invisível, com alguém da família, com coisas negativas, do mesmo nível frequencial que o seu. Portanto, nós ancoramos aqui agora a linha de tempo de todo o medo de crenças limitantes representados em sua vida. Tudo que trouxe e tudo que ele vem agregando de negativo. Tudo que foi falado e que não foi falado, nós ancoramos também para que possamos liberar neste momento. Ativando junto a nós, consumindo o que precisa ser consumido, transmutando e imbuindo com fogo aquilo que deve permanecer, mantendo a purificação e o equilíbrio no nosso corpo planetário, transmutando e requalificando a poluição dos 4 corpos inferiores, baixando barreiras, quebrando muros, soltando amarras e desconectando raízes de lugares que não permitem o nosso crescimento, evolução e desenvolvimento pleno, baixando barreiras, quebrando muros, soltando amarras, desconectando raízes, baixando barreiras, quebrando muros, soltando amarras e desconectando raízes, baixando todas as barreiras físicas, mentais, emocionais, espirituais e energéticas que nos impeçam de nos conectar com tudo que nos traz medo em nossa vida. Na linha de tempo, nível, subnível e dimensão. Manifestar, manifestar e manifestar. Liberação do tempo, não. Ambiente familiar, sim, ok. Alguma entidade quer trazer alguma informação? Sim, ok. Permita-nos ancorar a harmonização de conflitos, brigas, desentendimentos e todo o caos que isso traz para a nossa vida. Permita limpar também as nossas características pessoais que ferem outras pessoas. E sair daquele ego ferido e assumir a responsabilidade. Fortalecer a nossa autoestima, a nossa confiança e o nosso próprio amor e o nosso amor próprio. Agora, a gente vai fazer uma abertura e conexão para poder fechar os seus olhos e movimentar as energias que envolvem o seu relacionamento com pai e mãe, onde esses conflitos provavelmente iniciaram. Essas relações conflituosas começaram a se conectar com a sua vida. Será que é um padrão familiar? Será que é um tipo de relacionamento conflituoso? Vá trazendo para a sua mente os relacionamentos com seus pais. Como era o relacionamento dos seus pais com você? Como era o relacionamento dos seus pais com seus irmãos? Como era o relacionamento dos seus pais com seus familiares? Vá percebendo a origem desses conflitos. Mesmo que a gente tenha vivenciado um caos em nossa infância, a gente se manteve vivo. Então aí, chega na vida adulta e você arruma uma pessoa maravilhosa para se relacionar. Uma pessoa livre de traumas, de bloqueios, mas não sabe o que ela faz. Você sabota esse relacionamento. Por quê? Porque lá no seu inconsciente, o que você quer mesmo, o que você está buscando, é aquilo que você vivenciou em família. Pessoas que possam manifestar para você exatamente as mesmas experiências. Os conflitos. As pessoas trazem para você esse entendimento de equilíbrio e você recusa. Recusa porque não está dentro do padrão
que você está acostumado a vivenciar. Eu não sei porquê, mas enquanto eu estava lendo essa parte, eu vi um monte de saco de lixo sendo removido. De perto de alguém. Quem? Não sei, mas está sendo removido. Quando esse padrão começou em sua vida? É um padrão herdado? É um padrão aprendido? Você manifesta esse entendimento desde quando? Quando você era criança, você era uma pessoa que era ouvida? Você era uma pessoa que gritava? Você era uma pessoa que ficava calada? A gente precisa olhar para esse entendimento, para entender a sua relação com o mundo, com as outras pessoas, para saber se você era uma pessoa esquecida, que não se permitia mostrar-se verdadeiramente, ou que a todo tempo precisava estar chamando a atenção dos outros. Neste momento de vida adulta, nós estamos tentando lembrar as coisas que você vivenciou e que te trouxeram até aqui. Portanto, vamos liberar tudo que você manifesta e guarda de forma inconsciente. Todas as brigas geradas, tudo aquilo que de alguma forma te trouxe esse padrão que não permite que você consiga manifestar o entendimento de liberdade e seguir de forma tranquila. Então, vá trazendo para a sua mente, para o seu coração, os relacionamentos de hoje, para entender onde os conflitos começaram, quais foram os motivos dos conflitos. Você sentiu isso desde o primeiro instante ou aconteceu com o tempo? Você sentou conversar com essas pessoas? Explicou para as pessoas que o que ela estava fazendo era errado, que não era bacana, que você simplesmente se calou e ficou esperando a pessoa adivinhar que você não estava gostando deste comportamento. Esse tipo de comportamento é uma postura infantil nos relacionamentos, porque não tem como a pessoa adivinhar aquilo que você não está gostando. Você tem que chegar na pessoa e dizer: olha, o seu comportamento não foi bacana, eu não gostei. Eu gostaria que você mudasse o seu comportamento. Se essa pessoa ela pede desculpas, ela busca mudar. Está buscando ser uma pessoa diferente. Mas se toda hora fica jogando na cara da pessoa aquilo que a pessoa fez de errado, nunca vai ser harmonizado esse conflito, porque você vem trazendo uma questão do passado para o presente. Não está conseguindo perdoar. Está conseguindo deixar seguir em frente este problema. Apenas isso. E assim sendo, todo orgulho, todo ego, toda postura narcisista, vingativa, controladora, toda postura de vítima, que também traz conflitos para os seus relacionamentos, todas as raízes de conflito que você se envolveu. Pode ser um conflito com seus filhos, com seus pais, com vizinhos, com amigos, conflito com pessoas do trabalho. Vá percebendo se tem algum padrão repetitivo neles. Como esses conflitos começaram, a partir do quê? Do porquê. Muitas vezes os conflitos começam porque a gente dá muita importância para o que o outro diz e pouca importância para o que a gente realmente sente. Então, vá trazendo aqui agora, na sua mente, para permitir remover esses desgastes, liberar esses conflitos, desfazer essas brigas internas e permitir que 50% do que é seu seja trabalhado e 50% do que pertence àquela pessoa seja direcionado àquela pessoa, para que ela resolva a parte dela. Ancorando também todo o equilíbrio necessário e destravando a fluidez dos relacionamentos. Manifestai, manifestai, manifestai. Tudo que vem trazendo brigas, confusões, desentendimentos, vá trazendo aqui para o campo de forma consciente. As mudanças e tudo que necessita ser feito para harmonizar essas relações. É importante manifestar de forma consciente para que as interferências se manifestem com a sua permissão, para remover as sabotagens que você manifesta, para equilibrar os relacionamentos e permitir
que os impedimentos não influenciem mais nestes, trazendo sucesso e equilíbrio, para que você manifeste de forma positiva o entendimento do amor, para que tudo aquilo que tinha ligação com o negativo seja transmutado. E agora possamos manifestar esse entendimento. Então, vá sentindo e se conectando com o equilíbrio, trazendo para a sua consciência o entendimento de purificação dos conflitos, brigas, desentendimentos e harmonizando toda a questão de relacionamentos na sua vida. Nós ancoramos aqui agora toda a linha de tempo e harmonização de conflitos, brigas, desentendimentos que representam a sua vida. Tudo o que trouxe, tudo que vem agregando de forma negativa, tudo que foi falado, que não foi falado, nós ancoramos aqui também para que possamos libertar, liberar neste momento. Ativem junto a nós, consumindo o que precisa ser consumido, transmutando, imbuindo com fogo aquilo que deve permanecer, mantendo a purificação e equilíbrio do nosso corpo planetário, transmutando e requalificando a poluição dos 4 corpos inferiores, baixando barreiras, quebrando muros, soltando amarras, desconectando raízes de lugares que não permitem nosso crescimento e evolução, desenvolvimento pleno, baixando raízes, quebrando muros, soltando amarras, desconectando raízes, baixando barreiras, quebrando muros, soltando amarras, desconectando raízes, baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras, físicas, mentais, espirituais e energéticas, que não nos permita nos conectar com todo o medo que manifesta esse desequilíbrio de conflitos, brigas e sentimentos na nossa vida, permitindo de forma manifesta trazer o equilíbrio para linhas de tempo, níveis, subníveis, dimensões do nosso ser. Manifestar, manifestar e manifestar. Qual a próxima? Não precisa mais nenhuma. Ok. Vamos só garantir aqui, né? Comunicação, não. Saúde, não. Evolução, não. Expectativas familiares, não. Plenitude interior, não. Conexão com a espiritualidade, não. Decreto de abertura de caminhos, não. Decreto de libertação, sim. Eu apelo à minha centelha divina, a todas as minhas manifestações divinas, para compreender que todos os mundos, universos multidimensionais são mecanismos de ilusão criados para libertar a negatividade que um dia lhes foi interna. Eu apelo à minha centelha divina, a todas as nossas manifestações divinas, para que compreendam que toda forma de autopunição, karma, julgamento também são ilusões, pelo simples fato de terem nascido de mundos de ilusões. Eu apelo à minha centelha divina, a todas as minhas manifestações divinas, para compreender que a ilusão que eles criaram é a única coisa que nos impede de retornar à grande morada de Deus. E pela nossa centelha e todas as nossas manifestações divinas, para que compreendam que o desejo se cumpra, removendo todo o entendimento de karma ilusório, porque só se cumpre aquilo que você trouxe para este plano. Não existe nada velho a ser levado adiante. Se conecte sempre ao novo e remova as ilusões que você carrega. Eu apelo à minha centelha divina, a todas as manifestações divinas, para que compreendam que não se pode servir a dois senhores. E se serve a ilusão, se afasta da mão de Deus. Se serve a Deus, se abandona a ilusão, das mundos da ilusão. Porque a nossa centelha e todas as nossas manifestações divinas, para que entendamos e aceitamos que qual for a parábola do filho pródigo,
Nosso imediato retorno à grande morada de Deus será aplaudida, festejada, independente de sentimentos, porque Deus se regozija em saber que a nossa centelha divina se manifesta desta forma, se abrindo na verdade e na compreensão plena do nosso ser. Manifeste-se, manifeste-se, manifeste-se. E abandonam o ciclo dos mundos da ilusão, porque tudo isso em nosso nome, em nome da verdadeira centelha, em nome de todas as nossas manifestações divinas, no tempo e espaço, nos universos multidimensionais, conhecidos ou não, em nome do nosso Eu Sou coletivo, nós decretamos que o dia do retorno da morada de Deus chegue a nós hoje. E por essa razão, em nome do nosso Eu coletivo multidimensionais, nós invocamos todo ser luz que conhece a verdade, para que a nossa centelha divina e todas as nossas manifestações divinas também atinjam e alcancem a verdade. Invocamos o conselho cósmico para que nos liberte completamente do passado, no futuro e entremos de forma presente nesses níveis emocionais de forma divina. Invocamos o Espírito Santo para que nos receba em sua morada. Invocamos a nossa Mãe querida cósmica que gera em nossa vida esse novo Cristo, abrindo um novo caminho na verdade e na vida. Invocamos todos os grandes mestres de luz divina para manifestar neste processo de cura a libertação. Humildemente, rogamos a todos os grandes seres de luz que convençam, expliquem, provoquem a nossa centelha divina e todas as nossas manifestações divinas pela lei do livre-arbítrio. Pois é possível abandonar a ilusão e retornar à morada de Deus que se deseja. Invocamos o Mestre Yeshua para nos reconectar e reconduzir ao reino de Deus, interno e externo. Manifestai, manifestai, manifestai. Eu invoco, eu apelo e eu manifesto agora a conexão com o Arcanjo Miguel e seu exército de anjos azuis, para resgatar, harmonizar, proteger a nossa centelha divina e todas as nossas manifestações divinas durante todo o tempo que durar esta sagrada experiência. Apelamos ao Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel para neutralizarem nossos medos e todo e qualquer mecanismo de controle externo do nosso interior, para que possa interferir nesse processo de cura, na liberação do retorno à unidade divina. Eu decreto, eu ordeno a nossa centelha divina, todas as nossas manifestações divinas, que fechem, selem todos os nossos campos astrais, toda e qualquer energia negativa. Também pedimos ao Arcanjo Miguel, todos os anjos astrais, para que auxiliem nesse processo de selagem e proteção. Neste momento sagrado, estou selando e protegido. Somente a intensa luz divina pode entrar em todos os nossos corpos astrais e físicos. Eu sou, eu desejo, eu ordeno que todas as minhas manifestações divinas que se transformem neste momento num grande canal divino da mais pura luz divina. Imagine-se sendo elevado num tubo de luz, cheio de luz divina. Focalize a intenção dessa energia sendo direcionada ao centro do seu coração e faça esses sentimentos elevar-se na dimensão do seu espaço-tempo e consciência mais elevado, que você tem condição de acessar. Eleve-se, eleve-se, eleve-se frequencialmente, porque eu sou quem eu sou. E eu solicito e dou permissão para que assim seja. Manifeste-se, manifeste-se, manifeste-se. Tá, deixa eu trazer a mensagem da entidade que quer se manifestar e aí eu dou sequência para fechar. Saudações, amados e queridos irmãos. Eu sou o Amok, um guerreiro de luz, pertencente a Sirius. Eu sou um comandante estelar e manifesto-me trazendo o entendimento de desbloqueio de vossos campos vibracionais. Nesse exato instante,
estaremos atuando para a purificação de suas estruturas físicas e direcionamento daqueles que tiverem permissão de seus mentores e guardiões para as naves de cura, ligado ao comando siriano. Todo o entendimento que eu manifestarei aqui é para vocês entenderem que este processo não é algo infrutífero. Existe um espaço-tempo dimensional distinto entre o que vivenciamos a níveis de plano astral e o que vocês vivenciam a nível físico. Por exemplo, aquilo que se denomina como 3 semanas no nível astral. Dependendo da linha do tempo que vocês estiverem vivenciando no plano físico, vocês podem levar entre 7, se vocês estiverem numa dimensão de terceira abaixo, ou de 4, 3, 2 anos, consequentemente. Se vocês estiverem numa linha de tempo de quinta dimensão e superiores, o tempo e espaço de uma manifestação no plano físico depende do nível consciencial que vocês se encontram. E é por este motivo que muitos de vocês entram em estados onde algumas coisas demoram muito tempo para ocorrer e outras ocorrem rapidamente, porque a forma como vocês vibram e a dimensão vibracional onde se encontram, ela leva mais ou menos tempo para manifestar. Vocês estão mais do que entendidos que vocês se encontram em um momento de transição e o seu planeta não reverbera mais com frequências que vibrem abaixo da quinta dimensão. E é nesse interim que vocês precisam compreender que todos os sentimentos que vocês armazenam e não corresponda com esta nova frequência dimensional deste planeta, precisam ser liberadas. Todos os que estiverem passando pelo processo de modificação da estrutura carbono para a estrutura cristalina, se quiserem seguir adiante na transição, precisarão liberar esses entendimentos. Existe um processo que já foi iniciado, onde aqueles que não querem serem transmutados fisicamente de um corpo carbono denso para um corpo cristalino, luz, eles deixarão este planeta, seja através de desconexão deste corpo, ou seja, através do momento onde todos aqueles que não se permitirem frequencializar com o novo serão removidos. E vocês que aqui estão e que buscam trabalhar, estão passando por um período de aceleração do seu consciente, onde em muitos momentos vocês perceberão vir à tona sentimentos que são seus, que vocês guardam e que estão sendo expostos para que se compreenda a necessidade de liberação destes, para não interferir nos seus processos evolutivos. Esse entendimento se dá para que muitos de vocês já sabem que possuem missões a serem cumpridas
junto à parte desta humanidade. E para que isso se manifeste de forma plena e completa em suas vidas, vocês não podem mais estar frequencializando com esses conceitos, entendimentos, crenças imbuídas em seus corpos, em seus campos, por frequências que não são da quinta dimensão. Portanto, se vocês estiverem reverberando com mágoas, ressentimentos, todo entendimento de dúvida, de incapacidade, de não merecimento, de não estar pronto ou preparado para algo, saibam que esse entendimento precisa ser transmutado. E assim como este filho, lá no início, manifestou o entendimento, esta sessão tem esse objetivo de auxiliá-los a trazer à tona. E vocês precisam se movimentar na resolução destas pendências, que são suas, única e exclusivamente suas. Nós, enquanto mentores, nos permitimos direcioná-los à resolução de pendências. E quando no seu merecimento, a afastá-las de suas vidas. Porém, se você permanece apegado a algo, e você, por alguma forma ou entendimento, se sente confortável com aquela questão na sua vida, depende de você soltá-la, e não de nós. Portanto, como dito no início, se você possui conhecimentos que possam auxiliar você a tirar essas informações do seu campo, use-os, esses conhecimentos, para que assim o seja. Se você não os possui, também, como dito lá no início, busque alguém da sua confiança para auxiliar nesses processos, pois é extremamente importante que você esteja na sua capacidade máxima de vibração para o que está por vir. Neste plano, vocês verão, num curtíssimo espaço-tempo, coisas jamais imaginadas por grande parte dessa humanidade manifestando-se. E num curtíssimo espaço-tempo ainda menor, muitos daqueles que atuaram como aprisionadores da humanidade e controladores dessa, não terão mais permissão para atuar em nenhum cargo de poder. Todo ser que estiver intencionando reverberar com este planeta terá o entendimento de que não pode manipular o que quer que seja para o seu próprio benefício. Sendo assim, muito em breve, vocês verão mudanças, muitas mudanças no seu planeta. Eu sou Amok e manifesto a consciência criadora neste aqui e neste agora, trazendo o entendimento de libertação, reestruturação e movimentação nos planos físicos, para que se faça a luz a cada um dos corações dos filhos presentes nessa cura, porque nós somos quem somos, e eu sou o guardião das esferas e filho do Pai Central no cosmos estelar, que permite estar guardando este trabalho nas frequências superiores à 33ª dimensão, e impedindo que tudo aquilo que não reverbere no mais pleno amor incondicional se faça presente.
e tudo aquilo que reverbere com as frequências inferiores sejam agora purificados e direcionados ao coração do Pai Criador, para que ali se estabeleça a purificação na plenitude de cada um dos filhos aqui presentes. Eu sou a consciência manifesta na fonte que cria. Eu sou o guardião da luz que traz o entendimento e a permissão de direcionamento à nova vida. E eu vos liberto, neste aqui e neste agora. Faça-se luz. Ok, gratidão. Ó, meu querido Deus interno, Deus externo, como pretendo ser livre e retornar a ser um instrumento de luz divina, retornar à minha morada, peço que ative em mim imediatamente o caminho, a verdade e a vida. Por isso, eu apelo ao Espírito Santo para que liberte todos os seres e coisas que eventualmente um dia foram escravizadas por minha centelha divina ou por minha manifestação multidimensional. Liberem todos os seres e coisas que estiverem ligados ao meu eu sou, por sentimentos ilusórios nos níveis, subníveis, dimensões e universos de ilusão. Eu decreto, eu ordeno a minha centelha divina e toda a minha manifestação divina que libertem todas as entidades e coisas que ainda possam manter aprisionadas e que quebrem todos os contratos malignos, maldições e outras energias malignas que ainda possam aprisionar tais entidades, coisas e seres em meu campo. Manifeste-se, manifeste-se, manifeste-se. Amados irmãos e manifestação de Deus Pai Criador, neste momento, eu vos liberto. Uma vez que libertei a tudo e todos, também peço que neste momento a minha centelha divina e todas as manifestações divinas do meu ser também sejam libertadas e liberadas. E por esta razão eu apelo ao Espírito Santo para que quebre todos os contratos malignos, maldições e demais energias malignas que ainda possam estar escravizando todas as manifestações do meu eu divino. Por isso, eu decreto, eu ordeno a minha centelha divina e a todas as minhas manifestações divinas, pela lei do livre-arbítrio, para que sejamos livres e libertemos todos os contratos malignos, maldições e votos de fidelidade. E demais energias malignas que possam ainda estar acumuladas energeticamente pela via direta ou indireta, apelamos ao Arcanjo Miguel para que promova essa libertação. Neste momento, libertamos a tudo e todos, pelo apelo ao círculo de segurança divina, para que cele, proteja, aumente o escudo de Arcanjo Miguel, assim como remover qualquer coisa que não seja de natureza crística destes ambientes, e possamos ainda exibir dentro do campo energético multidimensional. Estamos manifestando a nossa centelha divina, a manifestação da liberdade e trazendo a liberação interna de todos os recipientes multidimensionais. Assim, apelamos ao Espírito Santo para retirar a nossa centelha divina, as manifestações divinas de energias negativas, impróprias, que plantamos de formas conscientes ou inconscientes e plasmamos diretamente ou indiretamente neste plano. Eu ainda apelo ao Espírito Santo para que restaure, limpe, purifique, repare o meu recipiente de luz e energia divina multidimensional, transformando a minha centelha divina, as minhas manifestações divinas, na energia branco-dourada de Cristo. Eu decreto, eu ordeno a minha centelha divina, todas as minhas manifestações divinas, que libertem todas as energias contrárias à mais pura fonte de luz divina e se limpem completamente, purificando o nosso recipiente divino. Neste plano, aqui e agora. Manifeste-se, manifeste-se, manifeste-se. Eu estou vendo algumas correntes serem quebradas, tá? Então tem algumas pessoas aí que estão aprisionadas
a sentimentos, como que eu vou dizer? Não é apego, mas é como se a pessoa acreditasse que isso é uma verdade muito, muito forte. E ela mantém isso de forma a não permitir se direcionar ou entender coisas de formas diferentes. É como se ela estivesse sempre na mesma posição e estivesse olhando sempre na mesma direção. Então ela não percebe que pode olhar para os lados, não percebe que pode olhar para trás, para cima. Isso limita muito a capacidade, tá? Essas correntes que eu vi, pelo menos. Para o recebimento do Espírito Santo e, finalmente, para que sejamos incluídos no livro da verdade da vida. De todas as dimensões multidimensionais, apelamos ao Espírito Santo para que renove a nossa centelha divina, as nossas manifestações divinas, todos os laços, para que as ilusões sejam quebradas. Assim, decretamos que deixemos de vibrar na energia do Espírito Santo e nos conectemos à frequência de Deus Pai Criador, nos libertando dos julgamentos neste momento sagrado, e decretamos, ordenamos que a nossa centelha divina, nossas manifestações abram o nosso campo e permitam ser completamente libertadas, auxiliadas, conduzidas à grande morada de Deus. E tornando a rédea da nossa vida, decretamos a felicidade aqui agora. Manifestai, manifestai, manifestai. Em nome da Divina Presença, eu sou de Walter Júnior. Da Divina Presença, eu sou de todos aqueles que permitiram receber esse padrão de cura. Solicito aos arturianos que assistam agora e concedam-nos a nossa permissão para realizar todo o procedimento de cura, bem como as intervenções cirúrgicas necessárias. Pedimos para que nos leve durante a noite, através dos corpos etéricos, às câmaras de cura necessária, aos computadores arturianos, à câmara de luminosa, no espaço das naves, para que circundem nossas energias luminosas de alta frequência em todos os 32 corpos sutis, nas nossas 12 dimensões paralelas, consciência de níveis e subníveis. Depois disso, solicitamos a ancoragem e ativação da tecnologia integrada da grade, enquanto ainda estivermos deitados nas câmeras. Pedimos ainda a inclusão do programa arturiano do aumento do consciente luz em nosso campo energético, para que, aos poucos, a gradiente de luz, nosso cardíaco, aumente e possa ascensionar todo o nosso ser, permitindo dessa forma circundar a luz a alta frequência pelo sistema de grades de forma isolada e específica. Em vez de difundi-las como antes, que esta fusão se fortaleça, cure e energize os sistemas da grade do corpo. Pedimos ao Senhor Natur, amados arturianos, que levem nossos corpos espirituais à câmara de luz arturiana. Pedimos assim que se realize um poderoso efeito de cura sobre o veículo físico, para a construção do aumento do consciente luz em nosso cardíaco. Pedimos a permissão para manifestar todo esse sentimento. Invocamos os arturianos, Sanat Kumara, Jalku, a conexão com a graça divina, para acelerar a nossa evolução, para que assim possamos cumprir a nossa missão espiritual neste plano. Manifestai, manifestai, manifestai. Eu sou quem eu sou. Gratidão, 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 e assim é. Sessão finalizada. É necessário mais alguma coisa? Ok, gratidão. Bom, energeticamente era isso. Espero que a energia chegue em quem precisa dela. Espero que traga os entendimentos que vocês necessitem. E, como dito, lá no início e agora pela entidade que se manifestou, se vocês reverberarem algo e tiverem uma forma de trabalhar, usem essa forma de trabalhar para movimentar a energia. Ah, eu não tenho nada. Procura alguém da confiança de vocês para ajudar vocês. Certo? Gratidão por se permitirem, e a gente se vê no próximo vídeo.